Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho. Né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, lembrando a você que nós temos à disposição as nossas obras que você pode adquirir. Esse aqui, o Analisando, que já está com 70 mil exemplares em sua 13ª edição. O Sermão do Monte, com capítulo novo, como esse também, ambos com capítulos novos, mostrando exatamente o sermão que Jesus fez do outro lado, da onde ele estava com esse pessoal. Adidaquê, que é o ensinamento ou o catecismo dos apóstolos. Bereshit, a tradução do Gênesis, direto do hebraico para o português. O Evangelho Cristianismo Primitivo, os grandes encontros de Jesus com as mulheres, com o fariseu, com Zaqueu, com o centurião, e assim sucessivamente, constituindo a base do cristianismo primitivo. E essa obra que está magnífica, que são os caminhos de Paulo, nas primeiras comunidades dos 3 primeiros séculos, toda a história, até Maria e João recebendo o livro do Apocalipse na ilha de Patmos, no mar Egeu, lá a 8 horas da capital da Grécia, Atenas. Então nós falávamos, você pode adquirir essas obras, ou através da Candeia ou da Boa Nova, ou através aqui no Norte e Nordeste, direto com o Magno Nicolau, aqui na editora, através do telefone 083-3222-5986, ou também através do site www.ideiaeditora.com.br, ou em São Paulo com o Mário Suriani, lá em Guarulhos, com o telefone 011 2409 1540. Ok? Está aí na sua telinha para você anotar. Bem, voltemos ao assunto, que aqui tem duas coisas interessantes. Primeiro, porque os discípulos ficaram apavorados e pediram a Jesus para acordar, e Jesus levanta a mão, né? E diz assim: silêncio, quieto. E o vento serenou e houve grande bonança. Isso é considerado um dos grandes milagres. Mas quando você ora no Livro dos Espíritos, no capítulo da influência dos espíritos sobre a natureza, você vai ver que as tempestades, trovoadas, trovões, ventanias, tudo ocorre sob a ação dos espíritos, que são, logicamente, enviados de Deus. Não tem trovão, tempestade. Então, o que Jesus fez foi simplesmente, como ele diz aqui, o vento serenou, porque quem estava fazendo a tempestade e as ondas era o vento, e quem estava produzindo aquele vento eram os espíritos, que são responsáveis pela produção dos fenômenos da natureza. E aí, resolveu todo o problema. Imediatamente, tudo serenou. Agora, o que é que vem aqui de importante agora? É a pergunta de Jesus. Por que é que vocês têm medo? Vocês ainda não têm fé? Ele não quis dizer que os discípulos não tivessem fé. Ele fala em Mateus, quando ele fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã, no Sermão do Monte, quando ele diz que a gente olhasse as aves dos campos, os lírios,
e que nem Salomão se vestiu como um deles, que as aves que não semeiam e todo dia colhem. Por que é que vocês estão preocupados? Eles chamam de Kitaná Emuná, pequenos da fé, ou anões da fé. Jesus não queria dizer que os discípulos não tinham fé, mas que eles tinham pouca. É isso que na minha concepção, é isso que eu quero entender. E aí, por que é que ele pergunta isso? Por que é que Jesus ignora que os discípulos ainda não têm fé, quando ele diz em alguns, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá essa montanha, vai daqui, e ela vai. E aí os discípulos ficam comentando uns com os outros, mas quem é esse que até o vento e o mar obedecem? E aí, meus queridos irmãos, eu teria que fazer uma pergunta a vocês. Porque depois de analisar isso, Jesus ficou abismado com a fé do centurião, no encontro que ele tem com ele ali na saída da casa de Pedro, em Cafarnaum. Não encontrei tamanha fé em todo Israel. Por que ele disse que o centurião tinha fé? Por causa da atitude do centurião diante do seu servo, do seu escravo que estava doente. Porque ele diz assim: Senhor, cura meu escravo que está doente. E Jesus, prontamente dando uma lição de amor, porque o centurião era mal visto, porque eles escravizavam, batiam, oprimiam os hebreus, judeus daquela época, ele foi pedir ajuda a Jesus, e Jesus não fez nenhuma ressalva nesse sentido, demonstrando que o necessitado tem que receber ajuda. Não importa quem seja. Essa é a grande lição do centurião. O centurião diz que quando Jesus se prontifica, eu vou à tua casa, ele diz, não precisa você ir. Basta você dizer. Basta a sua palavra. Olha que confiança em Jesus. Porque, como ele começa a dizer, porque você tem autoridade. Basta que você diga, porque você tem autoridade. Porque ele diz assim, eu tenho subordinado sob minhas ordens, que eu digo, vem, ele vem, vai, ele vai. Assim você também não precisa ir na minha casa. Basta dizer que meu escravo fique curado, que ele ficará. Então Jesus faz uma análise daquele homem rude, severo, comandante, comandando 100 homens rudes, grosseirões, com muito poder que Roma lhe dava, e que ele está preocupado com um escravo, que ele podia muito bem ter quantos escravos ele quisesse. Mas ele estava demonstrando no seu coração que ele se compadecia dos doentes. E que aquele escravo, embora fosse um escravo, merecia ter a saúde que ele tinha, que os outros que conviviam com ele tinham. E ele deve ter sido conhecido esse escravo de muito tempo, ter se apegado a ele. Então, neste comportamento do centurião, é que Jesus diz, jamais eu vi tamanha fé em todo Israel. Então a fé é alguma coisa que a gente ainda muito bem não sabe definir. E se eu perguntasse a vocês o que é fé, de onde é que vem a fé? Por que aquele centurião teve fé em Jesus? Por que ele acreditou que Jesus poderia curar o servo dele? Ele deve ter, que ele vivia ali com o seu comando, ele deve ter observado as atitudes de Jesus, o que Jesus fazia, como é que Jesus se comportava, quem era Jesus, que já tinha, curava leproso, curava doente de todas as naturezas, lunáticos, obsediados, conduzia espíritos. Então era um ser que tinha uma conduta, uma produção na qual se devia confiar. E aquele homem confiou plenamente. Não viu diferença, não viu inferioridade em Jesus. Embora ele fosse a autoridade material, mas ele se sentiu inferior espiritualmente.
e com muita humildade declarou que Jesus tinha condições, não precisava nem ir à casa dele, bastava dizer para o escravo que fique curado. Então a pergunta que eu poderia fazer para vocês nesse momento, o que significa fé? Todos falam de fé. Você precisa ter fé. Você está com pouca fé. Você tem muita fé. Jesus classificou os discípulos com pouca. Por que é que vocês ainda têm tão pouca fé ou nenhuma fé? Porque a fé, ela tem concepções diversas. A fé é um sentimento. É um sentimento que nasce no interior. Mas ele nasce do nosso interior porque ele foi provocado por uma visão exterior. Se você analisar, a gente tem fé ou confia pela repetição daquilo que a gente vê, de como as coisas acontecem. Então, se você tem fé em Deus, é porque Deus apresentou alguma coisa para você que fez você chegar a essa conclusão. Se o centurião acreditou em Jesus, é porque ele viu em Jesus um ser que tinha condições e que estava demonstrando com suas obras uma produção. Por isso que a gente vai encontrar o Tiago, irmão de Jesus, dizendo que a fé sem obras é morta. Por quê? Porque ela não nasce de nada. E ela também não produz nada. Mas no caso do centurião, ele estava confiante em Jesus, porque ele já tinha visto, ele já conhecia a história de Jesus, ele conhecia as obras de Jesus, ele assistia aos acontecimentos, que ele estava ali em Cafarnaum, tomando conta da ordem, administrando a ordem em Cafarnaum, que era uma aldeia com muito comércio, muito mercado, como Magdala era também, e outras regiões ali próximas ao mar, e ele sabia que Jesus era diferenciado. Então ele acreditou em Jesus pelo que ele viu Jesus fazer. Então essa é a nossa concepção de fé. E eu gostaria de encerrar esse programa perguntando a você que nos assiste: como anda a sua fé? Você tem fé? Essa é a pergunta. Você confia realmente em Deus? Você confia em Jesus? Você é capaz de acreditar cegamente que o que você precisa vem para você? Mas será que isso não tem alguma coisa também com ter fé e ao mesmo tempo merecer receber? Nós não temos mais tempo para o programa de hoje, mas nós vamos voltar a esse assunto no próximo programa, se Deus assim o permitir. Muita paz a vocês, fiquem com Jesus e até a próxima semana, se Ele assim o permitir. Na loja virtual Mundo Maior, você adquire conhecimento e ainda contribui para a divulgação da doutrina espírita. Compre através do site da Mundo Maior. Invista em um planeta de regeneração.